Flagrante. Esse é o programa Flagrante, eu sou William Travassos e eu sempre digo aqui que eu não faço acordo com vagabundo. No início dos anos 2000, nós tivemos o movimento da polícia comunitária, o que hoje chamam de milícia. Homens, moradores, e expulsaram o tráfico de drogas do Rio de Janeiro, das comunidades carentes do Rio de Janeiro. Logo depois você tem os agentes de segurança que somam a essa liderança e começam a dominar o território. E começam depois a explorar os serviços básicos das comunidades, porque as comunidades eram comunidades carentes, não tinham a presença do Estado, seja na área de segurança, do transporte, enfim. Mas a raiz disso tudo, ela era muito o enfrentamento contra o tráfico de drogas, ou seja, tirar o traficante da favela porque era ele que aliciava o filho do trabalhador e colocava no mundo do crime. Pois bem, como a milícia ganha força, e hoje ela já não é uma milícia como era, os senhores sabem disso, hoje você tem os narcomilicianos, você tem a turma que vende droga, que aluga a boca de fumo para o traficante. Então, aquela história lá de trás, ela não existe mais. E mesmo assim, ela era inconstitucional. Ela não estava prevista. Hoje, eu recebi, na verdade, um vídeo essa semana. Roda esse vídeo aí. Só para vocês terem uma ideia do que está rolando no Rio de Janeiro. Olha isso aí. Isso é um boteco. Olha o que está acontecendo, a confusão. Essa rapaziada, tá vendo o cara armado lá, ó? Atirou a primeira vez. O pau tá cantando entre eles. A porrada para um lado e para o outro. Nesse momento que o pau canta, tentam filmar o cara que está filmando. E ele vira para as pessoas e fala assim, ó, não me filma. Enquanto tá lá, ó. Dizem, inclusive, depois de todo esse entreveiro, ainda pegaram um grandão ali e deram uma coça nele. Não sei se é fato, mas o papo é esse. Essa rapaziada aí, todo mundo armado, a briga teria começado por causa de jogo, de pó. Cadê o respeito? Cadê o Estado? Não, eu vou pedir para que não comentem isso, não falem comigo agora, por favor. Porque eu vou dizer um negócio para vocês. Ninguém conhece melhor essa realidade do que o favelado do Rio de Janeiro. Pode rodar a imagem. Que é o cara que está subjugado, seja o tráfico ou seja a milícia. E não pode ser esculachado. Não pode. Eu não posso achar normal, em plena favela do Rio de Janeiro, seja na Gardênia, seja em Rio das Pedras, seja em Campinho, seja onde for, seja na Baixada Fluminense, os caras, todo mundo armado, trocando socos, dando tiro pro alto e o Estado ausente. Eu já disse aqui, a porrada canta dos dois lados, seja na milícia ou seja no tráfico. O morador tem que ser respeitado, o Estado tem que se fazer presente. E eu vou dizer uma coisa pra você, ô bonitão, vem aqui. Quer meu respeito? Não esculacha morador. E seja um trabalhador. Eu já disse que meu partido é feijão, arroz e trabalho e que eu não faço acordo com vagabundo. É eles lá e eu cá. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma vergonha. Mais do que isso, é a ausência do poder público. Senhores das autoridades competentes, assumam a responsabilidade e restabeleçam a ordem. O morador não pode ser subjugado à força das armas dentro das favelas, seja no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Salvador ou em qualquer parte desse país. E o pior, os senhores vão ver no programa, ainda hoje nesse bloco, o poder do tráfico de drogas e como os entorpecentes estão entrando aqui por pura incompetência do Estado. Ou melhor, não entender o tamanho desse país, desse continente. Essas quadrilhas estão se fortalecendo de uma forma que nós não vamos conseguir combater. Nesta semana, 2 soldados da Polícia Militar foram atacados e foram mortos. Acorda, meu filho! Passarinho que não deve nada a ninguém já está cantando desde cedo. Eles foram mortos por criminosos numa operação policial na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu quero a reportagem, roda aí. Isso, William. De novo, infelizmente,
Mais agente de segurança morte por aqui. A polícia está à procura de bandidos que mataram 2 policiais militares e feriram outros 2 durante uma operação da PM no complexo da Mangueirinha. Conjunto de favelas que fica em Duque de Caxias, na sempre temida e perigosa Baixada Fluminense. Os 2 policiais militares chegaram a ser socorridos, foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes, que fica no próprio município de Caxias, mas não resistiram. De acordo com a Prefeitura Municipal, os cabos Rafael Teixeira Cardoso, de 34 anos de idade, e Leandro dos Santos Lopes, de 36, já chegaram praticamente sem vida ao hospital. O terceiro agente ferido foi identificado como o primeiro-tenente Marques, de 33 anos de idade. Ele foi baleado no rosto e no ombro esquerdo. Recebeu atendimento médico e foi liberado do hospital logo em seguida. Já o quarto PM baleado no complexo da Mangueirinha foi Fábio dos Santos Teles. Ele inicialmente foi levado para um hospital em Caxias e depois transferido para o Adão Pereira Nunes, no próprio município. Deu entrada na emergência, na chamada sala vermelha, William, com ferimentos à bala na mão e no punho esquerdo. O estado de saúde dele inspira cuidados, segundo as últimas informações passadas pela unidade hospitalar. A polícia do Rio de Janeiro já tem imagens e informações sobre os traficantes que teriam atirado nos 4 policiais, mataram 2 e feriram outros 2 nas últimas horas no complexo da Mangueirinha. Em 2022, esse ano, de acordo com a plataforma Fogo Cruzado, 122 agentes de segurança, William, foram baleados no Grande Rio. 63 morreram, a maioria policiais militares, William. E você quer que eu faça o quê? Que eu dobre a bandeira do Brasil, entregue para a família e fale muito obrigado. O seu marido, o seu pai, foi morto em prol da sociedade. Quantos policiais vão continuar morrendo? Enquanto o Estado assiste, como se fosse um grande elefante sentado numa poltrona comendo pipoca e tomando guaraná. Você entende por que eu comecei hoje assim? Você consegue ter noção do que nós estamos vivendo? Essa é a realidade. E não muda, irmão. E eles estão tão abusados que eles começaram a voltar àquela palhaçada do sequestro. 2 mulheres foram sequestradas durante a viagem de um veículo de aplicativo. A Avenida Brasil, zona norte do Rio de Janeiro, está sem controle. Inclusive, teve troca de tiros. E eu vou dizer uma coisa, hein? Se não fosse a atuação da turma da polícia, meu irmão, porque quando chegaram, as 2 estavam em estado de choque. Ana Paula Abrão conta pra gente. Vai lá, Aninha. O sorriso dessas 2 mulheres é de alívio. Elas posam ao lado de um dos policiais que as salvaram do sequestro relâmpago. O crime aconteceu depois que o bandido fugiu de uma abordagem da Polícia Militar e assaltou o carro de aplicativo com as 2 passageiras. Marcos Vinícius, o motorista do veículo, conta como o criminoso o abordou. Do nada, um maluco bateu na janela do carro, me tirou de dentro, levou meus passageiros todos de refém e entrou para dentro da favela. Logo após serem alertados por Marcos sobre o roubo, policiais rodoviários começaram a perseguição. Houve troca de tiros na entrada da comunidade 5 Bocas. Em seguida, os traficantes teriam ordenado que o veículo fosse retirado da comunidade. E assim os policiais conseguiram negociar também a liberação das reféns. Fiquei preocupado com as 2 senhoras que estavam comigo, agarraram ela, né? Já tem uma certa idade. E desesperador, né? A gente pensa só na família, em casa. Sair é complicado. Esses cidadão de bem aí que o povo protege tanto aí, ó. O veículo do motorista do aplicativo foi recuperado e as vítimas foram liberadas. Já o criminoso conseguiu fugir. Dona Romilda, uma das vítimas, agora consegue respirar. Eu nunca vi tanta eficiência junto. Foi tudo muito rápido, muito rápido. Foi tanto rápido o roubo como o socorro. Foi muito rápido, graças a Deus. Aí vem, cadê você aí que reclamou que a PRF estava numa operação policial no Rio de Janeiro com a Core, com a turma da Civil? Hein, cadê o mimizento? Vem cá, o mimizento. Deixa eu te falar, então a PRF tinha que fazer o quê? Ficar quietinha dentro da cabine lá? Na Avenida Brasil? Na Dutra? Hein? Para de mimimi. É guerra. É isso mesmo. Os caras estão de fuzil. Ele rouba na pista e vai para dentro da favela porque ele sabe que na favela tem a contenção da boca. Então ele vai porque ele tem guarita lá dentro.
Agora, se nós estivéssemos num país onde as autoridades de segurança pensassem de uma forma mais firme, não se venderia 1 grama de cocaína nesse dia, nessa favela, porque ela estaria ocupada pelo Estado. Todas as bocas estavam fechadas, irmão, porque teve um ataque contra uma viatura, e se não fossem os caras da PRF para resgatar, essas senhoras iam ficar como? Com uma arma na cabeça. Tu já sentiu uma arma na cabeça, irmão? O cano dourado, ou prateado, gelado na tua cabeça? E as ameaças que vão te matar? Porque querem um celular ou o salário que você tem? Então, assim, já que eles estão partindo para cima da gente, vamos para cima deles. Já que o cara entrou naquela comunidade, porque ele tem a guarita do vagabundo, do tráfico de drogas, fecha a comunidade. E quando eu falo, é fechar. Cerca. Os senhores sabem onde tem as pontos de venda de drogas. Vamos lá. E vamos buscar um por um. Só vamos sair de lá a hora que tiver todo mundo preso. Vai ter disposição para isso, irmão? Não tem, né? Mas eu queria ver o Estado fazendo isso. Dando uma resposta a essa vagabundagem. Ou você acha isso certo? Mostra a imagem da senhorinha. Se fosse a tua mãe, irmão, hein? Você que tem a caneta na mão. Se fosse a tua mãe. Se fosse a tua filha. Me diz, olha pra mim, irmão, não sai de mim, não. Me diz, se fosse a tua mulher. Você ia estar pensando assim? Você acha justo com aquela senhorinha, com as duas? O que eles fizeram de levar pra dentro da favela ameaçando? Isso é sequestro, mano. Ah, mas é sequestro relâmpago. Sequestro é sequestro, pô. Por que não ocupa, então? Nós já fizemos isso uma vez. Já fizemos várias vezes isso. Olha ali. Agora, cadê alguém para dar uma medalha pro cara que foi lá salvar as duas? Cadê? Não vai aparecer ninguém, não? E outra coisa, se nessa operação ele atinge um inocente, na verdade ele tinha que pagar do próprio bolso o advogado, ia responder um homicídio nas costas, que faz parte da profissão dele. Tá tudo bem, né, irmão? Polícia pode morrer, é isso? Não é só com força policial que se resolve. É com inteligência, com política pública e com coragem de enfrentamento. Enquanto tiver conivência, incompetência ou frouxidão, vai dar isso, irmão. Vocês estão entendendo? Não tenho preocupação nenhuma de falar. Claro que não. Sabe por quê? Porque eu não esculacho o cara. O vagabundo sabe qual é a minha. É em prol da comunidade, irmão. Eu não esculacho eles, porque eu não quero ser esculachado. O papo sempre vai ser reto. E quando vocês entram no mundo do crime, vocês cruzaram a linha. Vocês sabem qual é o lado de vocês e qual é o meu lado. O meu tá aqui na Constituição, parceiro. Não tem acordo com vagabundo. Vocês sabem. O negócio, a correria de vocês é uma. A minha é trabalho, irmão. Feijão, arroz, trabalho. Tá entendendo qual é o meu corre? Eu não quero problema. Quero trabalhar. Mas quando vocês vão pra rua, pega a tiazinha, esculacha ela e leva pra dentro da favela, vocês querem que eu faça o quê? Que eu fique caladinho aqui? Quando morrem 2 policiais no Rio de Janeiro, vocês querem que eu faça o quê? Quando eu vejo, por exemplo, o caixão, o cara tá transportando crack no caixão, irmão. Você acha que é legal isso? A ousadia dessa vagabundagem? O cara fala assim, o polícia, roda a imagem do caixão aí. Não, porque o polícia chega e fala assim, irmão, tá transportando um defunto? Defunto, eu tô com pressa, doutor. Não, me dá a imagem do caixão, rapaz. Ali, ó, PRF. PRF passa na PRF, na Fernão Dias, né, Nê? Parou ali na Fernão Dias, o cara transportando na funerária. Aí o polícia falou, se congela, para a imagem rapidinho, Vitinho, para a imagem, aí. Aí o cara falou assim pro rapaz do que tava transportando, sabe, doutor? Ô, bonitão, tá transportando? Tô levando aqui, o defunto tá com pressa. Aí o cara disse, deixa eu te falar, o defunto morreu. O defunto não tá com pressa, ele não tem relógio pequeno nem grande pro defunto. Então, mas eu tenho que ir. Não, me dá o documento do transporte do cadáver. E quando o cara... Abre o caixão, Vitinho. Deixa eu dar uma olhada no caixão. Abre o caixão. Olha o que acontece.
Olha só, o polícia tá com medo, né, mano? Imagina, ele não sabe o que ele vai encontrar ali. Ele, inclusive, falou assim, será que... Ele fez o sinal da cruz para se proteger, né? Você viu? Ele falou, não, ué, cadê o defunto? Só tablete de crack, mano. 50 quilos do crack. E esse material ia para BH, segundo informações. Mais um trabalho dos nossos incansáveis policiais da PRF. Mas como é que o senhor sabe que é crack? Não, primeiro vai lá pro laboratório para ver se é crack mesmo. Mas o papo é que era tudo crack. E aí, São Paulo tem uma excelência do crack, né, irmão? Opa! Tudo começa aqui, a história do crack. Inclusive, São Paulo, PCC, cuida da parte sul do país da entrada de entorpecente. A parte norte, do Acre para cima, é Comando Vermelho em associação com Família do Norte. Como é que o senhor está falando isso? Ô, irmão, a doutora foi lá. Essa região da tríplice fronteira, Acre, Bolívia, Peru, é um grande desafio às autoridades que atuam no combate ao crime organizado. Só para você ter uma ideia, nessa terça-feira uma força-tarefa apreendeu mais de 46 quilos de cocaína dentro da casa de um taxista no sul do estado do Acre. Inclusive, um abraço para a turma de Mâncio Lima, aí do extremo do Brasil. Um abraço do amigo William Travassos. E já, eu vou mostrar para vocês a reportagem. Vocês acham que o Estado está preparado para cuidar da nossa fronteira? Eu vou trazer uma pessoa que foi até o local. Roda aí. Quem é o Felipe Abriano? Escondida na casa de um taxista de 28 anos no município de Brasileia. Ele fazia o trajeto do município, que é fronteira com a cidade boliviana de Cobija, para a capital Rio Branco. Segundo o delegado, a droga estava espalhada por toda a casa e no carro em que ele trabalhava foi encontrada uma modificação no tanque que diminuía a capacidade de combustível para poder transportar a droga. Infelizmente, o suspeito não estava dentro da residência, só que depois, com um trabalho ainda de investigação, foi identificado que ele estaria ali na região do município de Capixaba. E aí, com o auxílio da Polícia Militar daquele município, o sujeito foi interceptado. Foram encontrados mais de 40 quilos de drogas, entre cocaína e maconha. O suspeito foi levado para a delegacia da cidade, onde está à disposição da justiça. A operação foi realizada pelo Grupo Especial de Fronteira, pela Polícia Civil, Militar, com apoio das Polícias Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Nessa apreensão de 40 quilos de drogas, nós tivemos aí um prejuízo para os traficantes de aproximadamente R$300 mil. Newton Boscaro, sujeito homem, não tem acordo com vagabundo, está trabalhando muito, cara. E ele fez um convite para a promotora aqui de São Paulo, promotora de justiça, doutora Ivana Davi. Falou, doutora Ivana Davi, a senhora é a maior especialista de PCC do Brasil. Se tem uma pessoa que entende sobre crime organizado, é a doutora Ivana Davi, que está aqui em São Paulo. E ele falou assim, doutora, a senhora, o doutor, o Newton Boscaro, falou assim, doutora, vem conhecer de perto a tríplice fronteira. Porque assim, todo mundo fala sobre as dificuldades que nós temos no Brasil. O secretário de Segurança Pública disponibilizou uma aeronave para que a doutora Ivana, estudiosa de organizações criminosas, sobrevoasse a região com o objetivo de entender a facilidade que os traficantes e as mulas têm de passar da Bolívia e do Peru, os dois maiores produtores de cocaína do mundo. E aí, Ivana, obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Ivana, eu tenho um carinho pela Ivana porque, assim, ela é guerreira. Ivana luta e luta muito, né? Enfim, sofreu ameaças. Tem muita história para contar, né, Ivana? Mas eu fiquei muito curioso quando eu comecei a ver as suas postagens nas redes sociais. E aí eu te mandei uma mensagem e falei, Ivana, você está no olho do furacão. Ivana, como você traduz essa tríplice fronteira e a entrada de entorpecente no Brasil? William, é impactante. A facilidade, tudo que a gente estuda aqui em São Paulo, até porque o PCC é uma facção de São Paulo, Comando Vermelho, uma facção do Rio de Janeiro, e lá nessa região é dominada pelo Comando Vermelho, como você bem colocou. A facilidade, né? Os modais que a gente sempre soube e estudou, você entra no Brasil voando de bicicleta, de helicóptero, de jatinho, de canoa.
é tão simples, você fica com um pé na Bolívia e outro no Brasil, numa estrada de terra. Você passa por um viaduto, Sim. uma ponte, em cima do Rio Acre. De um lado é o Brasil, que nós estamos mostrando agora. Que é um lado do Brasil, o outro lado é Peru. Com a maior tranquilidade. Ninguém para, ninguém te aborda. Às vezes, se a abordagem é de cunho sanitário para jogar um desinfetante. Ou seja, ninguém pede um documento para saber quem é a Ivana que está lá. E esse é o desafio da polícia do Acre, da polícia de Rondônia, da polícia do Amazonas, né? Que são os estados como Mato Grosso do Sul que estão nessa fronteira. Então, eu tenho posto de fronteira e tenho essas passagens, por exemplo, a ponte que eu estou mostrando agora. Mato de um lado, mato de outro, tem rio embaixo. E a gente observa, Ivana, que, assim, foi o que você falou, você não tem um posto, você até tem posto de fiscalização, mas nem tudo funciona ali, né? Enquanto ele para um veículo, por exemplo, para abordar, passa 2 ciclistas, cada qual com uma mochila com 40 quilos de cocaína, que vale 300 mil reais. Às vezes a gente percebe e chama a atenção que as pessoas são muito simples, muito humildes. Sim. Então, me desafia, e eu conversando com as autoridades policiais, que são pessoas que são usadas, que recebem 500 reais, que é muito dinheiro para eles, para passar 300 mil reais e às vezes não sabe nem que está cometendo um crime. Não sabe nem o que está levando. Né? O que chama atenção, porque no Acre também existe indígena. Ali existe uma região com tribo indígena. Sim. E segundo as autoridades, o crime organizado já está cooptando indígenas, né, que já estão envolvidos com tráfico de entorpecentes. E ninguém melhor do que o nativo para conhecer as trilhas. E a senhora estava num relato aqui durante uma reportagem, a Ivana falava que, por exemplo, do alto, a senhora sobrevoou de aeronave, né? Existem várias trilhas, são vários caminhos que eles vão desenhando a mata. São e o nativo conhece os mateiros, né? E eles ganham para, por exemplo, guiar alguém dentro da mata. Né? Ele chega de canoa e a canoa tem 1 metro de largura, comprida, cheio de cocaína embaixo, banana em cima, e ele vai atravessando, atravessa o rio, passa para o lado ali é bioma já amazônio, atravessa, o mateiro consegue levar ele, tirar ele de dentro daquela mata densa, Sim. leva ele para a estrada, pega um carro. Nós mostramos ainda há pouco aqui o entorpecente que foi encontrado na Fernão Dias, o crack saindo de São Paulo e indo para BH. O que a experiência mostra, doutor, e a senhora pode confirmar isso? Muitas das apreensões que acontecem no Brasil, elas são frutos de informação. Não porque, ou sorte, né? Mas não porque você fez um rastreamento da fronteira e impediu a entrada. Na verdade, você tem alguma informação privilegiada, seja de um informante ou de uma escuta telefônica, que você consegue interceptar a carga, ou você tem a sorte de parar um veículo e se deparar com 50 quilos de crack, como nós estamos mostrando Sim. aqui no caixão. Mas nós não conseguimos fazer um bloqueio da nossa fronteira, principalmente com Bolívia e Peru, porque é muito extensa, você tem a floresta amazônica, a estrutura que nós temos hoje não é suficiente para isso e não sei se um dia nós teríamos condições de fazer isso, né, doutor? Mas foi isso que me chamou a atenção, Ian, porque quando você escuta as pessoas, principalmente os políticos falando que vão cuidar da nossa fronteira, a nossa pergunta é como? São Sim. 17 mil quilômetros nessa situação. Só o Acre, salvo o melhor juízo, ele tem 30 cidades, ou 22 cidades, fronteira. Dessas 22 cidades, 17, o território é livre. É livre. Você não tem um posto de fiscalização. Você não tem como. E dentro da cidade você não tem, por exemplo, o fórum não funciona, não tem internet. É uma situação muito... É uma população muito judiada, muito simples. Né? Exigir de um indígena que ele tenha uma internet funcionando para dialogar com alguém é querer demais, né? São pessoas simples, humildes, você percebe que é uma população bem sofrida. Abandonada. É um calor absurdo. Abandonada. Os delegados, em cada cidade que eu estive, eu fui conhecer a delegacia de polícia. Os delegados são heróis, eles ficam ali sozinhos. Existe uma outra característica, além do tráfico de droga, o crime de abuso de criança é um índice altíssimo e eles contam porque isso é cultural da região indígena, né? Então você vê uma polícia toda estruturada investigando de briga de um casal até um tráfico internacional que, por exemplo, nessa
apreensão no valor de 300 mil reais. A exploração de crianças, né? Ela é uma realidade no Brasil, senhores. Isso não é nenhum tipo de narrativa. Não. É fato. É fato. Né? E você tem associado a isso o poder econômico que faz a diferença na vida dessas pessoas. Seja para a exploração infantil, seja para o transporte de drogas ou o transporte de armas. Porque a gente está falando aqui de drogas, né? Mas passa mais coisa. Mas passa... Faça o que você quiser. Cigarro, por exemplo, que as pessoas compram no mercado popular. Sim. Né? Ele vem de lá e o Estado deixa de arrecadar com isso. Sim. É um combate também. Isso já é contrabando, né? E também você não consegue controlar. E aí, Ivana, a senhora, como promotora de justiça aqui de São Paulo, especialista em organização criminosa, a sua visita, o que muda a partir daí, na sua visão, o que mudou? Porque a senhora já julgou casos importantíssimos, a senhora já atuou nas investigações dessas quadrilhas em crimes de repercussão internacional. Então, assim, o que mudou na visão da promotora quando ela visita o local? Eu sempre tive isso dentro de mim, você me conhece há anos. Sim. Esse desafio do juiz é o local do fato. Por isso que é importante, né? Existe na nossa Constituição e existe nas nossas leis de organização judiciária, por exemplo, que o juiz tem que morar na sua cidade. É exatamente para ele conhecer aquela sociedade e aquele julga. As particularidades. Sabe, a sua sociedade, aquele cidadão, a forma que ele vive, essa situação geopolítica, porque isso é uma situação geopolítica que nós, em São Paulo, por exemplo, a gente não tem esse problema, né? Mas outros estados... Ou temos mecanismos para combater esses problemas. Exatamente. O Brasil faz fronteira com 10 países da América do Sul. 10 países. Só não faz fronteira com 2. Então, é desafiador. E quando eu vou nesse lugar, e você me conhece, eu sou apaixonada pelo tema, eu comecei a conhecer crime organizado, né, na corregedoria, quando o PCC começa a dar a cara dele aqui, começa a matar dentro do sistema prisional, exatamente para exigir, né, que ele fosse respeitado. Sim. E quando você vai nesse lugar, você consegue entender tudo isso, né? Então, para mim é uma lição de vida. Primeiro, ter a certeza que esse é um país continental. Segundo, ter a certeza que as polícias desse país trabalham muito e trabalham em regiões, né, que não têm a estrutura, por exemplo, como o estado de São Paulo e outros estados como o Rio de Janeiro, trabalham por amor, William. Porque estão numa fronteira vocacionados, né? De uma camiseta, um calor, conhecendo a cidade e trabalhando, apaixonado e trabalhando. O delegado, ele faz a prisão em flagrante, ele mesmo faz o termo, ele mesmo conduz o preso. É encantador a gente ter certeza de que ainda existe, né, pessoas vocacionadas. Mas todo mundo me pergunta uma coisa: a senhora acha que a gente vai conseguir resolver? E aí eu falo, difícil. Muito difícil. Muito. Então, Ivana, hoje eu comecei o programa muito indignado porque eu não posso achar que num país como o nosso a gente tem a influência, por exemplo, de homens armados dominando as regiões, trocando tiro, dando tapa na cara de morador, esculachando morador, estuprando menina, ou o cara ostentando fuzil, batendo, esculachando o cidadão. E isso me irritou muito hoje, principalmente quando eu vi a briga daqueles milicianos no início, né? Isso é inadmissível, cara. Os caras portando arma de fogo ali e ninguém faz absolutamente nada. E o morador está refém desse tipo de coisa. Sim. E quando você vai e começa da favela e você faz o caminho reverso, ou seja, de onde vem a arma que ele está, de onde vem o entorpecente que está sendo vendido dentro daquela favela, você vai ver que, por exemplo, quando eu pego Bolívia e Peru, qual a importância desses dois países produtores de cocaína? É a melhor cocaína do mundo porque eles têm justamente as configurações climáticas para a produção da coca? A Bolívia é a maior produtora de cocaína do mundo. E o Peru, o segundo maior produtor, é que produz a cocaína mais pura. Tanto que a cocaína que vem do Peru, ela é mais cara. Olha. E toda essa droga, para chegar na Ásia, na África e na Europa, ela passa pelo Brasil. Então, essa droga, ela entra por essa fronteira seca, atravessa o nosso território e sai pela fronteira molhada. Por quê? Porque o Brasil não produz cocaína. E o Brasil também já tem uma história, William, e isso explica essa guerra em morro, que não só passa cocaína por aqui, mas como o Brasil é um dos países que mais consome cocaína.
Então veja como a fronteira é importante e como é necessária a atuação das polícias, porque nós somos um país continental com várias formas de ser atravessado o território, andando de bicicleta, a pé, voando, de barco, Sim. como você quiser. Toda essa droga, parte fica aqui consumida, que é onde, né, os traficantes, os donos de biqueira ganham dinheiro, que hoje Sim. o crime organizado já terceirizou, como você bem colocou. Sim. Eles não trabalham mais a varejo e que fazem o narcotráfico passando a droga para o território africano, asiático e europeu. Nós mostramos na imagem anterior, não sei se o Vitinho vai conseguir mostrar, tem a imagem de 2 asas, a outra é a imagem de uma águia. Esses símbolos que são colocados nesses entorpecentes, eles têm um recado. Primeiro, às vezes, de quem é o fornecedor do entorpecente ou para que consórcio vai essa droga, não é isso, doutora? Isso. Até porque, dependendo de quem é o dono daquela droga, ele garante a pureza. A gente chega ao ponto... É uma empresa. Sim. Né? Então, existe a droga do morro X, que é mais pura que a droga do morro Y. Sim. E por isso a droga dele é mais cara. Quando você vê, né, os tabletes de droga com desenhos... Como esse agora a gente está vendo, são 2 asas, isso, né? E tem aquilo a águia é característica de alguém, do traficante, que tem, né, um recado para quem está comprando. Essa droga pertence a X e a qualidade da droga é X. Não é por outro motivo que a gente vê nas apreensões de arma. CV, PCC... apreensões de droga. CV, comando 1, comando 2, comando 3, comando 1000. Existe essa divisão, e eu estava falando no início, né? Parte sul do país, Paraguai, Uruguai, você tem a atuação do PCC São Paulo. Do Acre para cima você tem o Comando Vermelho, que é a facção do Rio de Janeiro. E lá em cima você tem a Associação do Comando Vermelho com a Família do Norte? Família do Norte, tem várias. O Brasil tem 53 facções. 53 facções. Que são mini facções e cada estado tem uma característica. Mas dominam territórios. E que elas vão se somando, né, para dominar território. Ivana, levando em função o montante de dinheiro que nós estamos acompanhando do faturamento dessas facções e de como as coisas estão indo, o que nós podemos esperar nos próximos anos do crime organizado? Eu acho, e já tem estudiosos que falam sobre isso, que já colocam o crime organizado, né, as facções criminosas no nosso país, como semi-máfias. Tomou uma grandeza, Willi, você que acompanha, que é estudioso tanto quanto eu, sabe que desde 80 nasce o Comando Vermelho, em 90 nasce o PCC, e tanto que se falou e sempre se menosprezou, né, a força dessas facções criminosas. Hoje elas estão milionárias, lavam dinheiro de ração de cachorro à empresa de viação executiva. Nossa. Porque é muito dinheiro. Dominam o território nacional e hoje a gente já tem estudos pela Polícia Federal, né, de tráfico de entorpecente com brasileiro morando na Europa e com alemães, libaneses morando no Brasil e fazendo esse intercâmbio de compra e venda. É um comércio que gera um lucro. A gente sabe que na facção criminosa Primeiro Comando da Capital, a 8ª maior facção do mundo, o lucro líquido médio é de 500 milhões de dólares. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora que ela é polêmica, mas ela é necessária. Muitos defendem a liberação do entorpecente. Digo que eu sou contra, não sei a visão da doutora. Isso seria uma maneira de frear o consumo de entorpecente, de regulamentar, enfim? Ou isso é uma grande balela e uma narrativa para ganhar dinheiro? Existe discussão de tudo, mas a gente tem o Uruguai, por exemplo, que liberou o uso de entorpecente, aumentou o homicídio e continua o tráfico de droga naquele país. Eu não consigo me convencer de que essa é a solução, né? Perfeito. A gente percebe hoje, né, doutrinariamente, até a nível de jurisprudência, que os tribunais estão sendo menos exigentes, né, na quantidade de droga que o indivíduo pode usar ou que pode transportar para fim de uso. Ao nosso olhar, isso é uma porta para devagar, você entendendo que, digamos, até 100 gramas, você entende que é para uso próprio. Nós aqui no Tribunal de Justiça ainda entendemos que é tráfico. Mas é uma leitura que se faz. Vou falar uma coisinha, alguém pode olhar para mim aí? Onde que tá? Não tem otário nesse jogo, tá? O que tem é gente ganhando dinheiro no mundo e, como os senhores estão vendo, é história de máfia.
de organização criminosa, de muita grana. Toda a narrativa em relação a entorpecente, ela vem financiada por essa turma, que é uma indústria do crime que fornece o entorpecente. O que é um entorpecente? É uma substância que tira o ser humano da sua razão. E eu vou ser contra a qualquer tipo de vício, a qualquer tipo de coisa que mexa com a tua razão. Porque aí a gente vai para o caos. E eu não posso admitir, num país do tamanho do continente, imaginar que uma criança vai ter acesso a entorpecente no meio do mato ou numa grande cidade. Eu sou contra isso. Isso é uma opinião minha. Você tem a sua e eu respeito. Mas lembre-se de uma coisa. Eu volto à minha fala anterior. Não tem otário nesse jogo. Tudo é dinheiro. Infelizmente, quem morre é o policial que está fardado na operação da favela. Quem morre é a criança inocente por bala perdida, é o trabalhador. Porque o barão da droga, o cara que financia essa sacanagem toda, ele tá na cobertura, tá na lancha, né, doutora? Nem tá aqui. Doutora Ivana Davi, a senhora é incrível, obrigado. Obrigada, meu Parabéns amigo. pelo trabalho. E a gente precisa disso, né? Dessa movimentação e para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Legal, gostei. Obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. O que foi? Vamos pro intervalo, Ana? Intervalo rapidinho? Doutora, eu vou pro intervalo. Mas a senhora sabe, né? Eu gosto de café. Eu tomo meu cafezinho. Essa hora, sim, é bom tomar um café. Mas não pensa que eu tô de bobeira não, tá, mano? E eu ouvi uma vez, a chuva que molha um caixão, molha quem carrega. Eu não faço acordo com o vagabundo, não. Sou WT. Vou pro intervalo e volto já. Bom, sabadão a gente tá aí em novembro, né? Daqui a pouco você tem as férias escolares e existe uma preocupação muito grande em função da tal da linha chilena, do cerol. Você sabe quantas pessoas morrem no Brasil por causa de linha chilena? Ou morreram? 125 mortes por ano no Brasil. Eu, William, tá inclusive nas minhas redes sociais, @WTravassos, tem um vídeo lá onde eu mostro. Tava passando, acho que por Cachoeira Paulista. Se não fosse a antena da minha moto, amiguinho, eu não ia estar aqui batendo papo com vocês. E o repórter farejador foi atrás justamente dessa tal da linha chilena e o comércio desses produtos aqui em São Paulo. O quê? Claro, todo mundo sabe que está por aí. É proibido. A venda é proibida, mas a turma está vendendo. Dá uma olhadinha na reportagem da linha chilena. A brincadeira de empinar pipas é antiga e prazerosa, tanto para as crianças como adultos, mas é perigosa. São as chamadas linhas de cerol, uma mistura de vidro moído com cola de madeira. Se torna um líquido que você passa na linha, ela gruda, fica cortante e pode machucar. Acontece que anos atrás as crianças e adultos tinham locais para isso. Campos abertos, praças, enfim. Hoje não tem espaço. Então, elas fazem a brincadeira na rua. Atualmente, no Brasil, a linha chilena chega a matar 125 pessoas por ano. E por falar em linha chilena, com o aumento das pipas, ela chegou no Brasil. Você compra ela pronta. Porém, ela é proibida por conta do perigo. A linha chilena é produzida com pó de quartzo e óxido de alumínio, o que se torna ainda mais cortante. Com isso, sua venda é proibida, mas não impossível. Por isso, fomos atrás. Então, rodei vários bairros até chegar onde as pessoas vendem de forma ilícita. As vendas são feitas por jardas, medidas de distância da linha. A própria vendedora dá o preço. Tem de 100 jardas, que está R$6, 200 jardas está 12. 200 jardas é 200 metros. Pergunta ao garoto, você usa? Ele é direto que usa a mais potente. Essas aí não, só uso de R$20 pra cima. A vendedora confirma, é difícil vender e tem o perigo de ser pego por algum fiscal. A gente nem pode expor, pode ir que nem tá exposto, eu pego no canto aqui, não pode ficar exposto. Tem fiscal não, pra isso não tem, né? Passa, se a pessoa passar, eu nem posso vender, pode menor. Se os meus dinheiros vierem, eles pediram, eu falei, não posso, se der B.O. lá fora, vocês vão falar que comprou aqui. Assim, aí o cara vem aqui e te multa. Pois é. Mas quem sentiu na pele pode falar como é passar o risco, o acidente e sobreviver.
Assim como o Marcelo Cardoso Alves, motoboy que teve um acidente, escapou de outro, mas dá dica para o uso de proteção. A importância de você ter essa antena, que ela pode salvar a vida, né? Há um tempo atrás eu não usava essa antena, onde eu tive um acidente com linha de pipa, onde eu tive um corte profundo, né? Tive esse corte aqui, que eu fiquei mais ou menos 4 dias parado, né? Tive que esperar cicatrizar, né? Depois disso, eu coloquei a minha antena, né? Coloquei a minha antena. Depois disso, eu sofri outro acidente, mas dessa vez, o que aconteceu? A linha de pipa, ela enroscou no meu capacete, ela fez esse corte, né? Vocês podem ver, ó, isso aqui foi uma linha chilena. Mas tem pessoas conscientes que não vendem e recomendam o uso dos equipamentos, até porque a própria anteninha é cortada, tamanho o perigo da linha chilena. A gente está até conscientizando a molecada da desbem da anteninha, porque a gente sabe do perigo que é. Não, tem que ter a consciência de... Hoje já veio um rapaz aqui super chateado, o que aconteceu com ele. Além da proibição do uso, a Lei 10.017, de 1º de julho de 1998, também do governo do estado de São Paulo, proíbe a fabricação e venda desse tipo de material. Quem for pego pode pagar multa e ter o estabelecimento fechado. E se estiver usando, pode sofrer sanções como um ato infracionário. E se menor, o pai é responsável. Repórter farejador para o programa Flagrante. Deixa eu dar uma ideia pra vocês. Claro que eu já fui pipeiro. Moleque, soltava pipa. Ponto. Ah, mas o senhor já fez cerol? Claro. Antigamente a gente pegava a lata, botava o vidro. Principalmente lâmpada, aquelas lâmpadas incandescentes. Pegava a lâmpada, martelava, cola e tal, preparava, passava na linha. Pois bem. E aí depois você entende, com o passar dos anos, a gente vai tendo informação. Os veículos aumentaram nas vias, a realidade mudou. E a gente começou a ter consciência e entender que isso não combina com a nova sociedade. E nós criamos regras porque as pessoas estavam morrendo, estavam perdendo o dedo, pescoço degolado. São 125 pessoas mortas no Brasil por ano, ponto. Mas ainda tem o comércio desse tipo de produto. Cabe a fiscalização da prefeitura, ok? Tem a legislação. Agora eu quero falar com você que é pai, com você que é mãe. Vai agora na despensa, nas coisas do seu filho e vê se tem linha chilena, vê se a pipa dele tá com cerol. Poxa, filho, mas se não tiver assim, ele não vai curtir, porque o barato é cortar a pipa do outro. Esquece. A gente já amadureceu. Já era. Isso é coisa do passado, é igual soltar balão. Vai interferir na aviação. Pô, imagina, cara. Pô, em falar em aviação, então faz isso. Vai lá na despensa, pega a linha de pipa do teu filho. Se tiver cerol, joga fora, rasga, queima. Ah, mas poxa, eu comprei pra ele. Não pode. Você não quer teu filho respondendo por um homicídio, né? Quer? Não. Então vai lá e resolve isso. E sobre essa história do espaço aéreo, vocês viram as luzes lá em Porto Alegre, mano? Nós não estamos só... Eu tenho certeza. Inclusive, eu tenho certeza que se existe ET, ele tá me acompanhando agora. Não, rapaz, deixa eu falar um negócio pra você. Tem aquele trechinho lá que eu pedi pra separar? Imagina você, piloto, tá chegando lá, passando por Porto Alegre, daqui a pouco tu começa a conversar com a torre. Roda a imagem aí, pode rodar. O Abril 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes. Iam achar que eu tô maluco. E às vezes as pessoas não querem acreditar. Esses fenômenos paranormais, eles estão presentes. Eles são físicos e paranormais. E eles acontecem, nós temos relatos desde a criação dos mundos, né? Quando o homem começa a colocar nas paredes das cavernas, nos monumentos, nos relatos. Quando você vai para a década de 40, 50, quando você tinha, por exemplo, o período de uma possibilidade de uma bomba atômica, começam a aparecer várias aeronaves. Ah, William, você está louco, isso é teoria, isso é chapéu de alumínio. Não. Tem gente que estuda isso a sério e realmente consegue juntar um número grande
de informações como essa que nós mostramos agora do relato dos pilotos. Esses fenômenos físicos e paranormais, eles estão intrigando a sociedade como um todo, levantam questões. Existe vida em outros planetas? Eu acredito. Eu não sei se o Ademar Gevaer também acredita. Queria falar com o Gevaer, ele que é editor da revista UFO. Obrigado pela gentileza. A gente até brinca com isso, mas esse é um assunto sério, que você tem no relato, né, relatórios importantes do governo americano, em cima, grupos de inteligência montados para investigar vida fora do planeta. O que aconteceu nessa região de Porto Alegre? Foi realmente um fenômeno físico paranormal? Antes da sua resposta, me dá a reportagem mostrando o fato. Às 11 horas da noite, o piloto avisa ter visto luzes no espaço aéreo do sul do Brasil, através da fonia do canal Câmara Aeroporto Salgado Filho. Por vezes elas apagam e acendem, às vezes são uma, às vezes duas ou três. Vai repassar a informação, TAM 3406. O piloto de outra companhia aérea também relata a aparição. O Azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Confins. Na sequência, ele descreve a cena para o controle do tráfego aéreo. São 3 luzes girando em espiral entre elas aqui, bem forte. A gente teve um repórter da aeronave que aproximou anteriormente. Obrigada pela informação. Em Santa Catarina, no mês passado, pilotos da Azul que operavam um voo comercial de São Paulo para Porto Alegre também relataram uma luz estranha no céu. 4597, só poderia informar quando as luzes sumirem. Agora apareceu novamente. Ali eu subi e agora apareceu novamente. O que eu posso informar a você é como se fosse o farol de uma aeronave fazendo um 360. De acordo com os pilotos, a luz seguiu ao lado da aeronave por um tempo, até se afastar, rumo à Lagoa da Conceição, em Florianópolis. O caso de OVNIs mais conhecido no Brasil foi registrado no dia 19 de maio de 1986, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Naquela noite, a torre de controle da cidade avistou diversos objetos com luzes coloridas, sobrevoando a região. Algumas horas mais tarde, o mesmo fenômeno foi detectado por radares em Anápolis, em Goiás. A tentativa de perseguição de caças militares que decolaram do Rio de Janeiro durou cerca de 3 horas e foram detectados 21 OVNIs sobrevoando os 2 estados. O episódio ficou conhecido como A Noite dos Discos Voadores. As histórias misteriosas de seres extraterrestres são ouvidas há muitos anos. Uma das mais emblemáticas é conhecido como o caso das máscaras de chumbo. Em 1966, os técnicos em eletrônica Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana foram encontrados mortos usando ternos, capas impermeáveis e máscaras de chumbo usadas contra a radiação no Morro do Vintém, perto de Niterói, no Rio de Janeiro. Suas mortes nunca foram solucionadas e o caso é um mistério até hoje. Há rumores de que eles teriam sido abduzidos por ETs. Intrigantes também são os relatos da cidade de Varginha, no interior de Minas Gerais. Ao longo de 26 anos, moradores dizem ter visto um ser estranho, baixinho e de olhos vermelhos. Desde então, Varginha passou a ser conhecida como a cidade do ET. Basta caminhar por lá para notar como a história foi incorporada à arquitetura local. Tem uma caixa d'água em forma de nave, pontos de ônibus que representam disco voador e até pequenos ETs em algumas praças e parques. A humanidade sempre relata avistamentos de objetos voadores não identificados, que alimentam as especulações sobre a existência de seres altamente avançados em outras partes do universo.
E a pergunta que paira no ar: será que somos vigiados por extraterrestres? Eu acredito que eles existem. Talvez não aqui no nosso planeta, mas em outros planetas. E eu apenas acredito que a existência é real. Gevaer, ufólogo, editor da revista UFO. Como explicar esses fenômenos físicos paranormais? Boa noite, Travassos. Olha, há ocorrências muito mais significativas do que se pode pensar. A Força Aérea Brasileira, a nossa aeronáutica, tem investigado esse assunto desde os anos 50. Sendo que em 87, de setembro a dezembro de 87, realizou uma operação no litoral do Pará para investigar ocorrências, registrar, filmar, fotografar naves extraterrestres. Isso tudo está na documentação e foi liberada para o Congresso Nacional, para a população, através do Arquivo Nacional de Brasília. Pode ser consultado por qualquer pessoa. Gevaer, nós tivemos caso Roosevelt. Durante a Guerra Fria, uma disputa, né, ou investigações foram montadas pelos americanos, pelos russos, e muito se falou sobre isso e da possibilidade de um grande segredo da presença desses seres visitando o nosso planeta. Hoje, em função do que nós estamos vivendo de guerra na Ucrânia, ameaças nucleares, a gente observa que muitas aparições elas estão relacionadas ao aumento de tensão na humanidade. Isso é fato? Isso é fato. Nós temos visto uma ocorrência anormal de avistamentos de objetos voadores não identificados, dos UFOs, sobre o território da Ucrânia. Se você fizer uma pesquisa no Google, vai encontrar muitas coisas. Porém, tirando aquelas que são explicáveis, ainda existem as observações não explicáveis. E isso, por alguma razão, está coincidindo com ocorrências ufológicas no Brasil, especialmente no Sul. Mas é importante que se diga que as observações de UFOs, inclusive com detecção por radar, são corriqueiras no Brasil. Acontecem o tempo todo. Não passa uma semana sem receber um relato. Né? Então, uma observação. Gevaer, nós temos, por exemplo, no Livro Azul, enfim, nas investigações internacionais, foi o que o senhor falou, das denúncias, você tira lá 5%, 6% que você não consegue explicar. O restante você consegue. Por exemplo, o uso de um drone, ou uma pipa, ou um balão meteorológico. Nesse universo dos 6%, nós estamos aqui com casos que ainda não conseguimos explicar. A produção está me dizendo que nós temos, por exemplo, um relato de um avistamento que o senhor encaminhou. A gente pode mostrar agora? Aonde foi esse relato? Do Pentágono. Roda essa do americano, por favor, para a gente ouvir. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS, though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like, look at that thing. Essas imagens foram divulgadas pelo Pentágono. Gevaer, o que elas retratam para a gente? Isso é fato? Por exemplo, poderia ser uma aeronave russa? Não, em hipótese alguma. Os próprios russos
falaram, não, isso não é nosso. Não, essas são filmagens feitas por pilotos da Marinha Americana no oeste dos Estados Unidos, sobre o Oceano Pacífico, em especial na costa de San Diego. Isso aí que se vê é um objeto que foi capturado por um radar militar Raytheon. Bom, custa milhões de dólares. Então, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte... Não tem como se dizer que se trata de uma coisa explicável. Então, porque assim, é um radar altamente preciso. Gevaero, você falou sobre o relatório, sobre o acompanhamento dessas aparições no mundo inteiro. Essa informação, esse compilado esse conteúdo está em poder de quem? Do mundo privado, das grandes indústrias com interesse tecnológico, ou os governos guardam isso por uma questão de precaução, porque não conseguem explicar ou têm medo de uma repercussão negativa da divulgação desses dados? Normalmente esses documentos, essas filmagens, esses registros estão sob poder dos governos. Agora, aqui no Brasil, ocorre uma coisa diferente de muitos governos do mundo. Por quê? Aqui no Brasil, a Força Aérea liberou já quase 20 mil páginas de documentos em que se registra a pesquisa e a observação de UFOs no Brasil. A Força Aérea Brasileira, e isso muito pouca gente tem informação, é uma coadjuvante desse fenômeno, porque pesquisa com seriedade os fatos que vêm sendo acompanhados pela imprensa. Gevaer. O que aconteceu? E está acontecendo. E olha, veja só, estou fazendo aqui uma premonição. O que está acontecendo, que vai acontecer ainda no aeroporto Salgado Filho, é algo de muita importância. Os pilotos que viram esses UFOs e detectaram, filmaram, fotografaram, radarizaram, são altamente capacitados e treinados para distinguir. Gevaer, o nosso tempo esgotou, mas eu só tenho a agradecer esse bate-papo. Nós conversamos com o ufólogo Ademar Gevaer, ele que é editor da revista UFO. Muito obrigado pela gentileza, um ótimo final de semana para o senhor e para vocês que me acompanham, muito obrigado pela audiência. Bom, eu desejo para você muita saúde e muita paz. Fica com Deus. A gente se encontra aqui na PAN. Flagrante. Realização Jovem Pan News.